Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Um abraço para você que me acompanha aqui no canal Guilherme Agrela. Vamos lá, conversar um pouco de seleção brasileira, que acaba de empatar com a Tunísia por 1-1 no último amistoso do Brasil em 2025. Lembrando, tem mais uma data FIFA lá em março e aí, a depender do sorteio do Brasil, né, do sorteio da Copa do Mundo e a posição do Brasil nos grupos da Copa do Mundo, esse sorteio que acontece no dia 5 de dezembro, o Brasil ainda vai tentar, a intenção da CBF é essa, fazer um último amistoso em casa, em solo nacional aqui no Brasil, antes de viajar para Estados Unidos, México e Canadá. Mas em 2025, agora nessa reta final com o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, temos já um balanço, um parecer aí desse time do Brasil que tem algumas incógnitas, muita gente duvidando, muitos pensando que o Brasil é uma grande decepção, que não há o que fazer mais, que o Ancelotti é fraco, tem gente falando aí, claro que tô brincando, mas enfim, queria discutir um pouquinho com vocês em relação a isso. O Brasil de Carlo Ancelotti é uma decepção? É animador? Sei que é difícil falar que é animador. Ou é mais do mesmo, não muda nada. E vou colocar meu ponto, quero que vocês coloquem as opiniões de vocês aí nos comentários e também comigo. Podem conversar comigo no Instagram, X, enfim, TikTok, só me chamar que eu troco ideia com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu estou animado com a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Sim, tô animado, tá? E aí, ao mesmo tempo, eu queria começar trazendo então um debate de um ponto negativo do trabalho do Ancelotti. Vamos lá. Ponto negativo: Vinícius Júnior. Para mim, o Vinícius Júnior é a grande decepção do trabalho do Ancelotti. Por quê? Quando assumiu a seleção, eu achei que o Carleto faria o Vinícius Júnior jogar como no Real Madrid, tá? Pelo menos chamar a responsabilidade, ter um desempenho pelo menos não tão discrepante no Brasil em relação ao que ele tem no Real Madrid. E isso não aconteceu até agora, né? Então eu realmente não consigo entender o que acontece com o Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira. Eu não consigo entender e me decepciona bastante. Em compensação, olhe o Estevão. Ele tem só 18 anos, são 5 gols em 11 jogos com a camisa do Brasil. E assim, é duro depender de um moleque de 18 anos. E quando eu digo moleque de 18 anos, não é de forma pejorativa. Ele é um moleque craque de bola, um moleque do bem, não tem nada a ver. Mas quando eu digo moleque, é porque ele é muito jovem. Como colocar a responsabilidade em cima de um moleque de 18 anos, né? E acima, além do Estevão, tem também outros jogadores. Bruno Guimarães tem jogado bem, o Casemiro retomou um bom futebol com a camisa da seleção brasileira. E assim, gente, o Ancelotti deixou muito claro que ele faria muitos testes, né? Esses amistosos aí. Claro, teste são feitos, ok, mas ainda assim o Brasil tem um time muito mais forte, né, do que o time da Tunísia, por exemplo. Eu entendo a frustração, eu também me frustro, é normal. A grande questão é a seguinte: é, ele deixou claro que faria testes. E eu acho que não tem como você não confiar. Tem respeito, mas é difícil não confiar num técnico como o Carlo Ancelotti. No século XXI, nós já ganhamos a Copa no século XXI, 2002, eu sei. Mas tá, desde nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, é o técnico no qual eu mais confio. Entendeu? A gente nunca teve um técnico neste século XXI, tirando o Felipão em 2002, como eu disse, ok, com tanta credibilidade quanto o Carlo Ancelotti. Você pode falar, eu preferi o Guardiola, tá bom, preferi o Jürgen Klopp, tá bom, ok, mas dizer que o Ancelotti não tem credibilidade, não é um técnico de peso, não é que o Ancelotti foi um grande campeão há 20, há 10 anos atrás, vai, não, ele tava ganhando agora tudo com o Real Madrid, né? Como dizer que ele não é um técnico capaz? Então eu olho para esse Brasil e penso o seguinte: putz, ai meu Deus, esse aqui não tá jogando. Ai, o Vinícius Júnior não joga. Ai, o Rodrigo decepciona. Ai, não sei o que. Mas tem o Ancelotti no banco. E quando foi que nestes últimos 20 anos, vou colocar, últimos 15, vai, a gente olhou desta forma para a seleção? Com o Tite, muita gente torcia o nariz. Eu gostava do Tite, é verdade. Mas, por exemplo, o Ancelotti me parece ter um domínio,
um pouco melhor do elenco, enfim, mas principalmente não ficar refém de jogador, como ele não fica do Neymar, o Ancelotti, né? Enfim, são muitas coisas, tá? Mas o meu ponto central é esse. O Brasil joga bem hoje? Não joga bem. Aliás, jogou bem contra Senegal. Hoje, né, na partida contra a Tunísia, hoje estou gravando hoje, terça-feira, dia 18 de novembro. Hoje não jogou bem. Contra Senegal, jogou bem. Contra a Coreia do Sul, jogou muito bem. O Japão, ótimo primeiro tempo, desastroso o segundo. Então, o time oscila. A seleção brasileira de Carlo Ancelotti até aqui oscila. Mas não dá para dizer que não jogou nada, absolutamente nada. Eu acho que vem melhorando sim em muitos aspectos. Precisa melhorar ainda mais, claro que sim. E eu acredito que vai melhorar. Ah, mas ele só tem mais uma data FIFA e os amistosos aí, se der para fazer amistoso. Eu sei, mas Copa do Mundo é Copa do Mundo. E eu acho sim, eu acredito sim que o Brasil pode vencer. O Brasil pode ganhar uma Copa do Mundo, sim. Não é favorito? Para mim, Espanha, Portugal, França, que mais? Tem mais uma, Argentina, claro, está à frente, óbvio, está muito à frente do Brasil, pelo menos agora. Mas com um técnico do calibre do Carlo Ancelotti, eu não consigo descartar nada. E assim, eu não estou falando só de ganhar a Copa, que é claro, é o nosso objetivo, mas de competir contra as grandes seleções. Eu acho que o Brasil tende, tá? Tende a não perder para seleções como a própria Tunísia, como a Croácia, como a Bélgica, entendeu? Então, eu não consigo olhar para o Ancelotti e dizer assim, olha, não tem jeito. O Brasil não tem jeito, não tem comando, não tem ninguém, não consigo, tá? E se eu citei o Estevão, ano que vem vai estar mais próximo dos 19 anos. Ele vai ter se desenvolvido ainda mais no Chelsea. Por que não? É duro colocar a responsabilidade nas costas de um moleque de 18 anos, agora 19, próximo dos 19 ano que vem. É injusto com ele, é injusto. Mas fazer o quê, né? Eu ia falar agora que o Pelé ganhou com 17, mas pelo amor de Deus, não vou fazer isso com o Estevão porque seria mais injusto ainda, né? Mas assim, por que não? Com um técnico como o Carlo Ancelotti para blindá-lo, para prepará-lo, para ajudá-lo e claro, todo um time, por que não? Para mim a grande questão, aí a gente encerra esse debate com esse outro ponto é assim: o Ancelotti é capaz de fazer de um time que sempre me pareceu ter medo de jogar pelo Brasil, porque o Casemiro era um monstro no Real Madrid. O Marquinhos sempre foi um monstro no Paris Saint-Germain. Mas parece que no Brasil, estou citando dois nomes, tá? Não estou crucificando nenhum deles. Só estou fazendo um parênteses aqui, uma comparação, utilizando esses dois jogadores como exemplo. Sempre foram monstros. Mas me parece que no Brasil, a Alisson, goleiro, nunca conseguiram vestir a mesma postura, ter a mesma postura e a mesma atitude que eles tinham nos clubes. E aí você se pergunta, por quê? Mas por que isso? E eu acho que o Ancelotti pode trazer isso para a seleção brasileira. O Brasil, eu pelo menos já enxergo uma melhora. Eu enxergo uma melhora. Pode ser, ai, mas o time não deixa boa impressão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu enxergo, aliás, tem problema, tudo bem. Mas eu enxergo melhor. Eu não consigo olhar para o Brasil e falar assim, olha, a gente não tem nada para o ano que vem. Não, temos bons jogadores, temos um grande craque emergente que é o Estevão, na minha opinião, tá? Um grande craque emergente que é o Estevão, é assim que eu penso. E nós temos o Carlo Ancelotti. E eu não consigo descartar uma seleção, um Brasil que tem o Carlo Ancelotti no seu comando técnico. Mas eu quero saber a sua opinião, você, telespectador, ouvinte ligado aqui no canal Guilherme Agrela, tá? Deixa aí nos comentários, interaja comigo também nas redes sociais, @agrela com 2 L's, Instagram, X, TikTok também, só me seguir lá e vamos juntos aí nesta caminhada, tá bom? Debate e análise para você ligado aqui, se inscreve, deixa o like e até a próxima!